Fala galera, dando continuidade ao nosso ciclo de questões de retificadores, a gente já está aí na parte de retificação filtrada, mais precisamente retificação com filtro capacitivo. Então vamos para o exemplo de número 8. Mas se você não tiver visto o exemplo anterior a esse, que é o exemplo de número 7, recomendo que você dê uma olhada para poder entender melhor aí o assunto. O link está na descrição, beleza? Então bora lá para mais um exemplo. Vou ler aqui a questão para vocês. Você está construindo um retificador de meia onda com filtro capacitivo. Está aqui o retificador de meia onda com filtro capacitivo. As especificações são uma tensão de carga CC, né? Ou seja, tensão de carga média de, aqui a tensão na carga média de 18 volts, e uma tensão de ondulação, né, ΔV, igual a 1, para uma resistência de carga variando de 100 ohms a 820 ohms. Perfeito. Item A, o que ele quer no item A? Que a tensão RMS, ou seja, tensão eficaz do enrolamento no secundário do transformador, deve produzir para a tensão no primário ser de 220 eficaz e uma frequência de 60 Hz. Perfeito. Então ele quer saber basicamente no item A tensão eficaz no segundo enrolamento. Ele deu pra gente a tensão no primeiro enrolamento, mas ele não deu pra gente nenhuma relação, a relação das espiras. Mas se você for parar para pensar, a questão informa pra gente a tensão o quê? Média na carga. E pensa bem comigo, tensão média na carga. Eu consigo descobrir o que se eu souber a fórmula? Tensão de pico na carga, não é mesmo? Então, descobrindo essa tensão de pico na carga, eu posso fazer um LKT da mesma forma como eu faria se eu tivesse o valor de pico no secundário, só que eu faço um LKT o que, ó? Para descobrir, no caso, o V2P e não o VPRL, no caso, né? Então, eu tenho aqui essa tensão média na carga de 18 volts. A gente sabe que para retificadores com filtro capacitivo, a tensão média na carga, isso aqui é fórmula, tem que saber, é igual que a corrente de pico na carga menos ΔV, né? Que é a tensão de ondulação sobre 2. Isso aqui eu tenho que saber, isso aqui é fórmula. Então, bora lá. O V0RL a gente tem que é 18, né? E o ΔV a gente tem que é 1. Eu ia pegar a calculadora aqui, mas nem vai precisar. 18 é igual que VPRL menos, quanto é que é 1 sobre 2? 0,5, né? Aí, VPRL é igual a quanto? O menos 0,5 vai passar o quê? Somando, então vai ser 18,5 volts. Achamos a tensão de pico na carga. Perfeito. Tem a tensão de pico na carga, tem a tensão no meu diodo, que se eu não me engano aqui, acho que a questão falou, só que eu não falei para vocês, está aqui. Considera a queda de 0,7 volts no diodo quando ele estiver conduzindo. Tem que prestar atenção nisso aí também. Então, beleza. Tem a minha tensão de pico na carga, tem a minha tensão do diodo, assim eu consigo descobrir minha tensão de pico no secundário. Fazer a LKTzinha básica, que a gente sabe fazer LKT, né? Fazemos aqui LKT, vamos fazer LKTzinho aqui do lado, menos V2P, que é o que a gente quer saber, mais VD, que a gente tem, que é 0,7, mais a tensão de pico na carga, que a gente acabou de achar nessa primeira parte aqui. Então, menos V2P igual a 0, né? Não se esqueça. Menos V2P mais 0,7 mais 18,5. Igual a 0. Menos V2P, vou passar o menos V2P para o outro lado, que fica melhor. Então vamos deixar V2P, né? É igual a 0,7 mais 18,5, vai dar 19,2, mas façam os cálculos, galera. Apesar de ser cálculo besta, é importante que vocês façam, que muitas vezes já aconteceu de errar questão de eletrônica bestamente porque eu fui somar, eu fui subtrair e acabei fazendo errado, né? Confiando demais na continha na cabeça. Então tá aqui, V2P a gente achou que é 19,2 volts. Tranquilo, só que ele não quer a tensão de pico no secundário do transformador. Ele quer a tensão eficaz. Eu falei pra vocês, para eu transformar eficaz em pico, o que eu faço? Eu multiplico por raiz de 2. E para fazer ao contrário, divide. Muito simples. Vou pegar esse valor aqui, ó. Então, valor eficaz no secundário é igual ao que? O valor de pico, 19,2, dividido por raiz de 2.
Sendo assim, eu tenho que minha tensão eficaz no secundário é o que? 19,2 dividido por raiz de 2, que vai dar 13,58 volts. 13,58 volts. Vou botar aqui, ó, para vocês ficarem aqui com esse valor. Vocês podem checar aí com a resolução de vocês. Beleza, então item A respondido. Vamos agora para o item B, vou dar uma apagadinha aqui no quadro e já a gente volta. Em B, a questão está falando o seguinte, quais as especificações mínimas, presta atenção nessa palavrinha, mínimas, de corrente média e tensão de pico inversa dos diodos retificadores, ou seja, máxima corrente contínua direta em cada diodo e tensão inversa de pico em cada diodo. Então, basicamente, ele quer saber as especificações mínimas. Por que ele falou esse mínimo? Ele dá aqui pra gente, ó, uma variação na carga, né, no resistor. Quando ele fala mínimo, eu vou pegar então, qual carga que eu vou ter que usar? Vou usar o que? Como ele quer mínimo, eu vou pegar a de 100, né? Porque é o pior dos casos, digamos assim. Porque a gente sabe que a gente pegando uma resistência baixa, a gente vai ter o quê? Uma corrente alta. Se a gente pegar uma resistência alta, a gente vai ter uma corrente baixa. Então, como ele quer mínimo, a gente tem que pegar no pior dos casos. Então, é os 100 ohms. Então, ele quer primeiro descobrir a corrente média no diodo e a tensão de pico inversa. A gente já sabe, no caso, a nossa tensão média na carga, que a questão nos forneceu, que é de 18 volts, não é isso? E eu sei a carga que eu vou utilizar, que é mínima, que é de 100 ohms. Com isso, eu consigo descobrir o que? Uma corrente média na carga por lei de Ohm, né? A gente sabe que V0RL é igual ao que? I0RL vezes o próprio RL, que é a carga. V0RL, 18 volts, que a questão me forneceu, igual a I0RL, que é o que eu quero descobrir. E eu vou usar um RL de 100 ohms, né? Que é o pior dos casos, que é mínimo que ele pediu. Então eu vou passar esse 100 aqui dividindo, eu tenho que minha corrente média na carga é igual que a 180 miliamperes. Perfeito. 180 miliamperes. E tá algo, mas ele quer corrente média no diodo. Dos exemplos anteriores, desde que a gente começou a resolver esses nossos exemplos de retificadores, a gente sabe que no retificador de meia onda, corrente média na carga é igual a corrente média no diodo. Lembrando que isso é somente para retificadores de meia onda. Onda completa aí já é outra coisa. Então vamos registrar aqui a nossa resposta, né? 180 miliamperes. Vou dar uma apagada aqui no quadro e vamos resolver a tensão de pico inversa. Galera, a tensão de pico inversa é simplesmente a mesma coisa que a gente estava aplicando nos exemplos anteriores. Vamos lá passo a passo para vocês se lembrarem. Para começar a tensão de pico inversa, o que eu tenho que fazer? Eu vou inverter aqui a polaridade no secundário. No estar mais menos, eu vou botar o que? Menos mais aqui na polaridade do V2P. E vou fazer o que? Um LKT. Só que essa LKT vai passar o que? Que vai ser interna, somente nessa malha aqui, vai passar pelo meu capacitor. Só que eu não sei qual a minha tensão do capacitor. Você sabe sim a sua tensão do capacitor. O capacitor não está em paralelo com a carga, então eu vou usar a tensão de pico da carga é igual a tensão de pico no capacitor. Tá vendo? Então vamos lá, LKTzinha. Entrando no negativo do V2P, ó, menos V2P. Entrando no negativo do capacitor, menos VPC, que é a mesma tensão de pico na carga, porque os dois estão em paralelo. Chego aqui no diodo, o diodo não está diretamente polarizado. A gente sabe que quando o diodo não está diretamente polarizado, é chave aberta. Aqui é VD, não é mesmo? Aqui é mais e aqui é menos. Perfeito. Então vamos fazer lá aqui LKT, ó. Menos V2P, que a gente tem, menos VC, que a gente também tem, que a gente sabe que VPC é igual a VPRL, porque os dois estão o quê? Em paralelo, então a gente sabe que tensão em paralelo é igual. E aí, menos VD, que é o que eu quero descobrir, né? Igual a zero. Menos V2P, eu tenho que quer dizer 9,2 que eu descobri no item A, 19,2, menos VC, que é a minha tensão de pico na carga, que eu apaguei aqui, mas se eu não me engano é 18.
Eu já informo para vocês, galera. Pronto, galera, acabei me esquecendo de deixar o dado no quadro, né, que a gente descobriu no item anterior. Eu sei que a minha tensão de pico na carga é 18,5. Se você ficar com dúvida como é que eu cheguei nesse valor de 18,5, volta aí um pouquinho o vídeo e olha que no item a gente descobriu essa tensão de pico na carga, que é a mesma tensão de pico do capacitor. Menos VD, continuando a LKT, né, que é a tensão de pico inversa, que a gente quer saber. Tranquilo. Então, eu vou, o quê? Eu tenho que botar o menos aqui, ó, já esquecendo, já errando. Eu vou botar aqui menos VD, é igual a... Passa isso aqui todo mundo pro outro lado somando. Essas tensões, 19,2 mais 18,5. Eu vou ter uma tensão de 37,7 volts. 37,7 volts. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Eu tenho que VD é igual a menos 37,7 volts. Ou PIV é igual ao que? Só 37,7 volts. Sem esse sinalzinho aqui de negativo. Então tá aqui, ó, achamos o PIV e achamos a corrente média no diodo. Isso no mínimo, né? No pior dos casos que a questão pediu, no pior dos casos que a questão pediu. Por isso que eu peguei essa resistência de 100, não peguei entre até 820. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais um exemplo. Dessa vez é nosso segundo exemplo de retificação com filtro capacitivo. Os exemplos anteriores a esse são retificadores de meia e onda completa sem filtro. É isso. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa aí, manda pergunta que eu vou estar aí ajudando vocês o mais rápido possível. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.